E no vídeo de hoje do canal, São Paulo chegando aqui, novidades de mercado da bola. E claro, as últimas do tricolor pro jogão de amanhã. Então vambora pro vídeo! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. Vai fazer o último treino nas dependências do Independente Del Valle, antes de enfrentar o LDU na quinta. Vai uma delegação maior do que a normal, porque o São Paulo vai emendar com a viagem para Belo Horizonte, onde joga contra o América no domingo. Então vai do Equador para Belo Horizonte, depois da partida contra a LDU. Abaixo é o Pablo Maia, que saiu logo no início do jogo contra o Botafogo com uma virose muito forte, não embarcou. E aí estão indo ali... o Dorival está fazendo uma espécie de revezamento, no banco de reservas entre Luan e Mendes, que é equatoriano, por sinal. Estão indo os dois, além do Gabriel Neves e tudo mais, vão o Luan, o Mendes, como também possíveis opções, embora a dupla de volantes deva ser Alisson e Gabriel Neves contra a LDU. E via Itamaraty, o São Paulo pediu ajuda à Embaixada Brasileira por conta dos últimos acontecimentos graves nas eleições do Equador. Em contato com a ESPN, o técnico Dorival Júnior disse que se os quatro correrem, podem jogar juntos. E que se passarem confiança ao treinador, em algum momento, isso pode sim acontecer. Em entrevista depois da partida contra o Botafogo, o auxiliar técnico Lucas Silvestre também falou sobre o assunto. A gente ainda não conseguiu trabalhar essa situação. Foi uma sequência muito grande de jogos aí nos últimos momentos. Creio que daqui para frente a gente possa ter um tempinho maior com a parada da seleção e também agora de sábado para quinta, E vai depender muito dos quatro estarem em campo juntos. Se as funções defensivas elas forem executadas, não tem por que não colocar atletas de grande qualidade dentro de campo. Pablo Maia, que saiu no jogo contra o Botafogo no início do primeiro tempo, foi substituído pelo Luan, uma indisposição estomacal, segue de fora. Ele não treinou nem ontem, nem hoje lá no CT da Barra Funda e, portanto, não viajou até Quito, no Equador, e vai ser um desfalque, portanto, para o jogo contra a LDU na quinta-feira, pela ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Provavelmente, o Luan, que não jogava há um tempo, perdeu espaço com o técnico do Dorival Júnior, pode ser escalado como titular para esse jogo contra a LDU. Tem outras opções também no elenco, Gabriel Neves, Alisson, aí vai depender de como vai ser a configuração do meio-campo tricolor. Por outro lado, tanto o Lucas Moura quanto o Rames Rodrigues, que a gente trouxe ontem, que eles tinham sido inscritos na Libertadores, viajaram desse voo fretado, tá indo, foi agora à tarde, agora no início da noite, para Quito, no Equador. Eles foram para lá, estão disponíveis aí, e aí fica aquela expectativa sobre o quarteto que a gente comentou aqui ontem, se vão jogar juntos ou não. São Paulo viaja hoje, está viajando hoje, treina amanhã e finaliza a preparação no CCT do Independente Del Valle, faz o jogo na quinta-feira às 7 da noite, lá em Quito, e na sexta-feira não retorna para São Paulo. Continua lá, treina de novo no CT do Independente Del Valle, para somente no sábado voltar para o Brasil, mas lá em Minas Gerais, como a gente falou ontem também, porque no domingo pega o América Mineiro. O jogo da volta contra a LDU, pelas quartas de final da Sul-Americana, vai acontecer na quinta-feira que vem. E o São Paulo já disponibilizou os ingressos aí pro público, então quem quiser estar presente nessa provável, possível festa aí no estádio do Morumbi, já pode adquirir os ingressos, viu, Mi? Dizer, talvez, viu? Muito bem, Marina, e a gente tá falando aqui sobre eu ir pra Arábia. E eu não vou sozinha, não. Se eu for, eu levo vocês junto comigo, eu levo o time. E a gente tá mais humilde, é Montevidéu, de repente a final da Sula. A Bibi, a Núria, lá em... Silvestre, Garrafa, Pablo Maia não joga. O que isso causa no time? É ruim pro São Paulo, Porque o menino tá sendo um alicerce ali do meio de campo do São Paulo. Já fez falta na última partida, vai continuar fazendo falta. Tá com uma indisposição, alguma virose, não se sabe, O São Paulo vem forte pra esse jogo. Aí acho que o São Paulo é favorito na Copa Sul-Americana pra bater finalista, como a gente especulou agora no chaveamento. Mas sempre que quer ser campeão, não pode ficar se lamentando quando você perde um ou outro jogador. Salvo raríssimas exceções, porque isso não é novidade no calendário. O calendário longo, com 3 competições, de alto nível e tal. Isso vai acontecer de vez em quando. O problema é que o São Paulo tem um menino, que é o Luan, que até outro dia era um ótimo jogador, que ele não tá conseguindo acompanhar o ritmo, Estranho esse processo com o Luan, mas é um jogador que pode... São Paulinos bravos com o ex-presidente do Corinthians, tudo porque o Andrés afirmou que não contrataria o Rames Rodrigues em hipótese alguma. A frase é a seguinte: ele está há muito tempo sem jogar e vai ficar mais tempo ainda. Perguntaram, mas por que, Andrés? O que acontece? Ele responde, não contrataria o Rames nem de graça. Vai muito pro Vila JK, no Bar Samba, no Bahamas, que são estabelecimentos comerciais para adultos. E aí o Andrés completa, vai ser uma beleza. Aí ele ainda dá mais uma cutucadinha no novo reforço São Paulino. E as festas hoje em dia começam às 2 da manhã. O que o Andrés está querendo dizer é que o colombiano gosta muito da balada, da festa, da bagunça. Vai se apresentar para treinar em poucas condições boas e não vai conseguir ser um atleta útil na passagem pelo São Paulo. Essas declarações foram suficientes para que os torcedores do São Paulo invadissem as redes sociais do Andrés e xingassem o dirigente corintiano de tudo quanto é coisa. Lembrando de alguns dos erros da administração Andrés, entre elas
a contratação de Luan. Sim, fez uma ótima entrevista com o Marcos Paulo, que teve um bom momento no São Paulo, um momento de crescimento. Ele até falava em permanecer, em ficar no São Paulo e ter assim uma retomada de carreira, mas com a chegada do Dorival Júnior, né, chegada de outros reforços, outros jogadores começaram a se destacar. O Marcos Paulo acabou perdendo um pouco de espaço, né? Um jogador que foi ficando e hoje é um jogador que não tem assim uma realidade no time titular do São Paulo, muito pelo contrário, né? Nos bastidores do São Paulo, a informação que eu apurei é que o São Paulo não tem o interesse em comprar o jogador, né? O São Paulo tem um contrato até o final do ano com empréstimo, com uma opção de compra ao final desse empréstimo. O São Paulo não vai exercer essa opção de compra. E aí o fato dele não estar jogando, dele não estar sendo relacionado nas partidas, não estar figurando nas partidas importantes, nem à disposição do técnico Dorival Júnior, ficou assim aquela situação. Será que de repente pode estar acontecendo um movimento do Marcos Paulo antecipar esse contrato e de repente ir para outro lugar? Eu falei com algumas pessoas do São Paulo hoje que me garantiram que não há esse movimento, que ele fica no São Paulo, vai estar à disposição, está lá treinando, trabalhando para buscar uma oportunidade enquanto tiver contrato com o São Paulo, né? Mas o São Paulo, claro, evidentemente, pode perguntar para o Dorival numa entrevista coletiva, o Dorival vai falar que é um jogador que está disponível. Se você perguntar para os dirigentes numa entrevista, os dirigentes vão falar que vão definir se vão comprar o jogador no final da temporada, mas a informação que eu banco aqui para vocês é que muito difícil, é quase impossível hoje imaginar uma permanência do Marcos Paulo para a próxima temporada, né? Então, assim, é uma situação difícil, mas é uma situação em que o São Paulo não está fazendo nenhum tipo de movimento hoje, pensando em se desfazer do Marcos Paulo antes do término do contrato. Vai ficar lá até o final do empréstimo. Aliás, o São Paulo tem vários jogadores emprestados e que vai definir, né, vai decidir o que vai fazer ao final desse empréstimo. Tem o Michel Araújo, mas o Michel Araújo tem jogado, o próprio Caio Paulista, que é uma situação completamente diferente, e outros jogadores também que estão ali na questão do empréstimo. Lembrando, né, a questão que ele não estar jogando é uma opção do treinador, né, uma opção técnica, né? Só isso, não tem nenhuma questão de lesão, não tem nenhuma questão de o Marcos Paulo brigou, não sei, tá, é uma questão do treinador, é uma questão do jogador empenhar nos treinamentos, né? Mostrar ali que pode ser titular, e isso já aconteceu em outras situações. Então depende do Marcos Paulo, depende também do olhar do treinador, é uma decisão do Dorival Júnior. Enfim, é uma situação que ainda a gente vai ver. Tem muito campeonato. São Paulo é o único time no Brasil que está vivo nas 3 competições: Sul-Americana, Campeonato Brasileiro e também decidindo ali a competição com o Flamengo. Aliás, semana que vem a gente vai ter o sorteio para ver quem é que define o jogo em casa, quem é que começa a decisão em casa, enfim, a gente vai ver na semana que vem. Certo? Voltaram a surgir especulações de que o Wolverhampton aumentou a proposta e está disposto a pagar 10 milhões de euros e que agora sim o São Paulo toparia fazer negócio. Antes de gravar o vídeo, conversei com o Luiz Carvalho, empresário do atleta, e também com o presidente do São Paulo, Júlio Casares. Primeiro com o Luiz Carvalho, que está na Europa, mas para tratar sobre outros assuntos. Ele resolveu recentemente a ida do Gustavo Henrique, ex-zagueiro do Flamengo, que estava no Fenerbahçe, novo reforço do Valladolid da Espanha. Importante contar para vocês que outra negociação está sendo conduzida, mas nada tem a ver com a situação do Beraldo. De acordo com o Luiz Carvalho, segue sem proposta nenhuma. Também conversei com o presidente do São Paulo, Júlio Casares, e o Júlio garantiu que não chegou nada e completou: cascata, não tem proposta pelo Beraldo, ele vai ficar no São Paulo. Fecha aspas, descartemos tal possibilidade. Outra novidade do tricolor: James Rodrigues e Lucas Moura estão inscritos nas quartas de final da Sul-Americana e vão ficar à disposição para o confronto contra a LDU, jogo de ida marcado para a altitude de Quito. Então, pessoal, é o seguinte: se o São Paulo conseguir um título, os jogadores serão valorizados, simples assim. Os bolas da vez são o Beraldo e o Pablo Maia. Pablo Maia, que infelizmente não estará apto para os jogos de América Mineiro e LDU, tá com parece virose e tal, vai fazer muita falta. Mas é o que a Garrafa falou, né? Um time que quer buscar títulos, um jogador faz falta sim, mas você tem que repor ele e continuar a toada. E aí a dúvida fica se vai ser Gabriel Neves e Alisson no meio, se ele vai tentar colocar o Mendes ou o Luan. Acho que vai de Gabriel Neves e Alisson, apesar de ser mais leve e tudo mais. O Mendes até conhece o território, mas o que parece não preza de muita confiança do Dorival. O Luan entrou ali no sufoco e não foi mal na última partida. Então, assim, vamos aguardar aí. Mas é a única dúvida, né? A escalação do São Paulo que a gente sabe de cor e salteado, tem dado certo. E vamos ver. Agora, questão: os quadrados mágicos do São Paulo, acho que você vai ter um quadrado mágico desse, você tem que ter todo mundo ajudando na marcação. E o futebol hoje é muito competitivo, acho muito complicado, né? Numa situação de emergência, que você precisa de um resultado, e aí você bota os 4 juntos, é uma coisa.
mas para você começar jogando, eu acho que você fica muito difícil, porque todo time fica muito, não desequilibrado, mas definitivamente você força muito os outros demais jogadores, porque o Luciano, o Caleri até ajuda, o Lucas também, mas o Luciano e o Rames, cara, desculpa, né? Não tem a mesma intensidade dos demais, né? Então, assim, veremos, mas esporadicamente, isso eu não tenho dúvida. E o Dorival deixou bem claro na resposta dele, simples assim. Ainda falando de São Paulo, falando de mercado da bola, como eu disse, os jovens atrairiam interesse. Os jovens de São Paulo sempre vão atrair interesse. Agora, se você ganhar títulos, tiver uma questão financeira, uma situação financeira mais respirável e tudo mais, você consegue negociar por valores melhores. Simples assim, é o que o Flamengo tem feito. Entendeu? O Flamengo de vez em quando vende jovens aí por não sei quantos milhões e, cara, o cara nem jogou direito no profissional. E é isso, mas ele tem uma situação financeira que deixa fazer isso. E é isso que o São Paulo pretende obter, né? Com o senhor Júlio Casares. Eu torço por ele, apesar de ter muitas críticas, não ser tão confiável, mas é o cara que trouxe Rames Rodrigues e Lucas também, né? Então, e é o cara que levou o São Paulo à final da Copa do Brasil, ano passado levou à final da Sul-Americana. Então, assim, não dá também pra falar assim, que esportivamente ele só fez o Paulista, mas isso tudo ele já fez mais do que o Leco e mais do que o Aidar, por exemplo, entendeu? Então, vamos torcer pro São Paulo conseguir fazer 2 partidas perfeitas contra o Flamengo e continuar, né, na Sul-Americana, por que não? Pensar em 2 títulos de Copa não é impossível, mas é dificílimo. Até porque, por exemplo, ontem o Corinthians venceu o Estudiantes, não foi uma partida brilhante, mas venceu. E do outro lado, do São Paulo, se o São Paulo passar pela LDU, só tem Botafogo ou Defensa e Justiça, 2 adversários duríssimos. Então é isso, pessoal, é amanhã. Contagem regressiva para São Paulo e LDU, quartas de final. Primeiro jogo em Quito, na altitude. É hora de quebrar o tabu, meu tricolor. Então é isso, eu sou o Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações e cores. Uma ótima quarta-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.